Vivendo com Jesus, capítulo 18. A psicoterapia de Jesus. Sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Mantendo a herança da luta pela sobrevivência, essa personalidade retrógrada somente pensa em acumular valores para a continuidade dos seus interesses, fruir dos prazeres entorpecentes que impedem a claridade da consciência, fazer-se ver e receber aplauso, num comportamento gravemente infantil, do qual se deveria haver libertado na razão direta em que houve o desenvolvimento para a faixa adulta. Mas não é o que acontece. Fixando-se cada vez mais nos significados agradáveis do seu viver, não se importando com aqueles que lhe constituem a constelação familiar, o grupo social, os cooperadores do trabalho, o grupo de natureza espiritual. Enquanto são jovens, as suas carnes e as disposições de ânimo encontram ressonância no corpo. A ilusão permanece dominando o comportamento. Subitamente, porém, dá-se o fenômeno do despertar, mediante o qual o indivíduo se identifica solitário, insatisfeito com tudo quanto acumulou, desmotivado para a existência, porque se defronta com a consciência que constata a quase inutilidade de toda a vida experienciada, sem a produção dos valores transcendentes, que são aqueles que realmente podem ser transferidos para além do túmulo. Isto porque, nesse período, os desgastes orgânicos e emocionais dão sinais do cansaço do corpo e da sua constituição, sem o conjunto de ideias e de sentimentos enobrecidos que estimulam a alegria e proporcionam reações de prazer transcendental. Quando isso acontece, a falta de estrutura psicológica atira o indivíduo no abismo da depressão, porque se encontra árido no que diz respeito ao amor, e sem o amor, a vida não tem qualquer razão de existir. E mesmo quando permanece, as bênçãos da harmonia cederam lugar à ganância e ao isolacionismo doentio. O mestre sabia que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza, que são obras do Pai Celeste, colocadas à disposição de todos para o seu enriquecimento emocional. Quando se ama, todo o ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substâncias que se convertem em vibrações psíquicas de bem-estar e de felicidade. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Por essa razão, ele se converteu em um poema de amor, portador de paz. A paz deflui do amor, assim como esse conduz à paz. Vivia-se no seu tempo a prerrogativa de devolver-se ao outro conforme dele se recebia, proliferando as manifestações da prática do mal em razão do mal que predominavam em toda parte. Jesus estabeleceu que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra, e que todo amor que se dirige a outrem, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Por isso, ninguém é invulnerável ao amor, pois que o amor procede de Deus, que é a sua fonte de nascimento.
A pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, e não somente quando tudo lhe transcorre bem e agradavelmente. É muito fácil manter-se nas situações favoráveis, sem enfrentamentos, mas também sem novas experiências evolutivas que o progresso impõe. O amor é esse maravilhoso buril que retira as imperfeições do caráter, modelando anjos e santos, artistas e sábios. Sempre chamou a atenção dos amigos e dos adversários de Jesus o hábito que ele manteve de conviver com os infelizes, os excluídos da sua sociedade, aqueles que constituíam a ralé, deixados à margem como inúteis, pecadores ou condenados. Ao buscá-los, lecionou a mais excelente forma de expressar o amor, porquanto os dignificava, erguendo-os do abismo em que se encontravam por vontade própria, ou porque haviam sido ali atirados, demonstrando que a luz vence a treva e a saúde supera a doença. Ele era o médico dos desvalidos, e não somente dos bem-sucedidos, que também não desprezava, porque todos são carentes de afetividade. Com a mesma naturalidade com que socorreu Simão, o leproso, desdenhado e infeliz, recebeu Nicodemos, príncipe e doutor do Sinédrio, destacado na sociedade, embora sedento de luz. Arriscou a própria vida propondo novo comportamento aos apedrejadores da mulher adúltera, que era vítima de si mesma e do contexto social injusto no qual vivia, ajudando-a na renovação interior e tornando-se útil à sociedade, o que repetiu com a mulher equivocada de Magdala, que lhe buscou orientação e recuperou-se. Perseguido incessantemente pelos adversários gratuitos, compadecia-se da sua ignorância e estupidez, tendo paciência amorosa com eles, e mesmo quando foi constrangido à severidade, não se exasperou, nem lhes guardou qualquer tipo de ressentimento. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferia para os seus discípulos, auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança a construção de novos comportamentos. Ninguém pode apagar certas recordações e condutas ancestrais arquivadas nos recessos da memória, mas as pode substituir por outras saudáveis que se irão incorporar nos conteúdos do ser, passando a proporcionar conduta desejável. O amor não tem limites e sempre sai vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Em razão do seu amor inefável, tornou-se escultor de almas, começando o mistério com os discípulos, arraigados às tradições, habituados ao revide e ao ressentimento, sensíveis às agressões e à vingança. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que olvida o mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Foi dessa maneira que na última ceia, tomando de uma toalha e de uma bacia com água, ajoelhou-se e pôs-se a lavar os pés dos discípulos aturdidos, que tentaram recusar-se a essa máxima doação. E quando Pedro lhe disse: "Nunca me lavarás os pés", respondeu-lhe Jesus: "Se eu te não lavar, não tens parte comigo." Mais tarde, quando Judas o beijou, consumando a traição, ele que o conhecia muito bem, que sabia das suas carências afetivas e das suas frustrações, retribuiu o crime chamando-o de amigo.
Quem na história da humanidade que se lhe possa equiparar? Somente pelo amor o homem será salvo. Ele o asseverara aos companheiros surpresos. O amor é o pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças, alterando para sempre o comportamento moral e social da vida humana.